Olá, meus amigos do Planejamento 365, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a súmula 8 do TST, que trata da juntada de documentos em grau recursal. Então, digamos que você tem uma determinada prova documental que você não pôde juntar no primeiro grau. E você está ali com aquele documento nas mãos, redigindo o seu RO e se perguntando se você poderia juntá-lo agora ou não. A primeira vez que o documento vai ser juntado no processo já vai ser no recurso, já vai ser em grau recursal. Posso, não posso? Que justificativa que eu tenho que externar na petição? É exatamente isso que eu vou falar para vocês. Qual é a justificativa que você vai trazer na petição do seu recurso para que aquele documento seja admitido? Porque se você não demonstrar a fundamentação, a justificativa correta, o tribunal vai determinar o desentranhamento, a retirada daquele documento, vai indeferir aquela juntada. Então vamos lá para a nossa súmula 8 do TST, juntada de documentos em grau recursal. Vamos lá, aqui primeiro a nossa regra geral lá no primeiro grau. Vejam que nós temos aqueles momentos que vocês conhecem, que seriam momentos típicos de juntada dos documentos. Se eu estou redigindo a petição inicial, eu vou juntar os documentos nela. Se eu estou redigindo a defesa, naquele momento serão juntados os documentos do reclamado, do réu. Só que no próprio curso da ação em primeiro grau, nós temos possibilidade de juntar documentos. Então a ação está tramitando. O CPC, que eu vou aplicar de forma subsidiária o CPC, ele permite essa juntada no curso do processo. Qual é a justificativa que eu tenho? Qual é o dispositivo? Qual que é o procedimento que nós teremos aqui? Vejam que o artigo 435 do CPC permite essa juntada posterior. Vamos lá, ó, quais seriam hipóteses comuns no dia a dia, hipóteses aqui plausíveis de juntada no curso do processo? Ó, são documentos novos. Então são documentos que não existiam quando do ajuizamento da ação, não existiam quando da defesa. Isso daqui é muito comum quando você está numa ação de indenização por alguma lesão, por alguma doença ou acidente do trabalho. Por quê? Porque você no curso da ação, você está fazendo exames, está adquirindo medicamentos, está ali gastando dinheiro com o tratamento. Então você acabou de fazer um exame e saiu o resultado demonstrando ali um agravamento da sua lesão. O que você vai fazer? Vai requerer a juntada. É um documento novo, é um documento que não existia à época. Pode ser também um documento que não estava em poder da parte. O documento estava em poder de uma outra pessoa, estava com um ente público, já havia sido ali requerido administrativamente cópia daquela documentação, era a cópia da documentação da sua internação no hospital, você já havia requerido e conseguiu só agora. O que você vai fazer? Você vai poder juntar. É uma excepcionalidade permitida aqui pelo artigo 435 do CPC. Pode ser um documento que estava nos autos de um outro processo, que você não estava tendo acesso a ele, era um processo que estava em segredo de justiça, ou era um processo que estava concluso, você só conseguiu acesso a esse documento agora, ou era um processo que você não tinha conhecimento. São todas justificativas plausíveis para que você peça a juntada do documento no curso do processo. Ou pode ser documentos que estavam extraviados, que haviam sido furtados, foram recuperados agora, ou passaram por algum procedimento ali porque estavam deteriorados. Então temos várias situações aqui que, à luz do artigo 435 do CPC, justificam essa juntada. Ok? Só que vamos lá, a partir do momento, falando em procedimento agora, a partir do momento que a parte contrária junta aquele documento, o que o juiz tem que fazer com você? Tem que te intimar para você poder apresentar manifestação em 15 dias.
Então aqui é o artigo 437 do CPC. O 437 do CPC diz, em nome do princípio do contraditório, que a parte contrária tem que ser intimada para apresentar manifestação em 15 dias. Essa sua manifestação, ela pode ser em que sentido? Primeiro, ela pode tratar da impossibilidade dessa juntada. Ou seja, você pode, na sua petição de manifestação, demonstrar que não se trata de documento novo, que era um documento que já tinha ciência, que não é um documento que estava extraviado, não era um documento... Ou seja, você pode impugnar aquela hipótese de juntada. Você pode demonstrar que a parte contrária tinha que ter juntado lá atrás, ou na inicial, ou na defesa. E você pode impugnar o próprio conteúdo do documento. O documento ali falando, por exemplo, que aquele recibo não é verdadeiro, que houve adulteração, que a assinatura não é sua, ou que aquele documento não prova aquilo que a parte está alegando. Então você pode apresentar essas duas manifestações aqui no prazo de 15 dias. E aí a gente chega no prazo, aqui na juntada em grau recursal. Vejam que também em grau recursal, com base na redação da súmula 8, nós temos que demonstrar a excepcionalidade da impossibilidade de juntada prévia. Eu tenho que demonstrar aqui a excepcionalidade da situação para justificar essa juntada só agora em momento avançado. Eu tenho que demonstrar aqui a impossibilidade dessa juntada prévia. E para evitar violação ao contraditório, nós teremos intimação para manifestação. Se foi juntado na petição do recurso, a gente vai ter intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões. Nas contrarrazões ela se manifesta. Se já estamos num momento um pouco mais avançado do procedimento do recurso, se já passou o período ali das contrarrazões e o documento foi juntado, eu paro, intimo a parte contrária, ela apresenta a manifestação, aí vamos para o julgamento do recurso. Por isso que eu coloquei intimação para manifestação ou intimação para contrarrazões. Vai depender ali do momento do procedimento daquele recurso. Se você vai juntar na petição do recurso, se você vai juntar nas contrarrazões, se você vai juntar no momento um pouco mais à frente, antes do julgamento. Eu trouxe uma decisão judicial aqui que aplicou a súmula 8 do TST para nós verificarmos uma decisão aqui do TST. Olha a ideia aqui, ó. No caso vertente, o referido documento foi produzido no dia 5/5/2015, ou seja, em data anterior à prolação da sentença, datada em 6/5/2016. O documento ele foi produzido um ano antes de proferida a sentença, mas foi apresentado pela parte somente por ocasião da interposição do recurso ordinário, não tendo sido comprovado justo motivo para sua não apresentação na data oportuna. Então, ó, nós temos aqui a impossibilidade de conhecimento deste recurso em grau recursal. Não houve uma justificativa para não ter juntado antes. Espera aí, o documento ele foi criado um ano antes de proferida a sentença. Por que você não juntou lá no primeiro grau, que seria a regra geral? Então a justificativa é fundamental. Você vai ter que abrir um ponto ali, de preferência um dos primeiros no seu recurso ordinário, para demonstrar a impossibilidade de juntada anterior. É o que eles falam ali, ó, um justo motivo para a sua não apresentação anteriormente. Ok, meus amigos? Volto mais tarde. Um abraço.